Olá, seja muito bem-vindo a mais um Religados Podcast. Aquele podcast que sempre vai mexer na sua mente e fortalecer a sua fé. Hoje eu tô com dois convidados, famosíssimos no TikTok. Eu dei uma de maluco, entrei no TikTok dela, falei, olha, tu é do Rio? Falei, será que ela vai responder? Respondeu, aceitou o convite e tá aqui do meu lado. Muito obrigado, vou deixar ela se apresentar para vocês. Amém. Seja bem-vinda, minha irmã. Obrigada. Eu estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu sou cristã desde pequenininha, tá? Mas já passei por várias fases no cristianismo, né? Como todo cristão passa. E o meu TikTok, hoje a gente aborda muitos temas, né? Do Apocalipse, o tempo do fim, no qual eu acredito que a gente está vivendo hoje. Nós estamos nos últimos dias da igreja sobre essa terra. Isso aí é indiscutível. E a gente tem que se preparar para esse tempo, se preparar para uma perseguição que vem contra a igreja. Infelizmente, hoje, as igrejas não estão preparando o seu povo para esse momento. Essa é uma pergunta que já está aqui na minha cola, mas eu vou pedir para você apresentar uma pessoa que você conhece mais do que ninguém. Assim, meu esposo, nós estamos casados, estamos juntos, né, há 12 anos. Ele foi 21 anos de uma igreja, né, bem conhecida, que foi a Igreja Universal. E ele tem uma história de vida muito bonita, né, porque ele começou a ler a Bíblia lá dentro, estudar, e ele começou a ver coisas que não condiziam com a palavra de Deus. E aí eu vou deixar ele falar um pouco sobre isso, porque ele hoje é exatamente aquilo que eu pedi nas minhas orações, um esposo que conhecesse muito da palavra, fosse examinador da Bíblia, né, das Escrituras. E hoje eu sou um fruto do que ele me ensinou, do que ele me orientou, e ele é uma bênção na minha vida. Nós somos felizes, muito felizes como casados. Eita, moleque! Aí, tá com o foco lá em cima, hein? Nem precisa apresentação. Pô, eu não poderia fazer melhor nunca. Por isso que eu passei a bola. Mas e aí, meu irmão, você apresenta pro povo que ainda não lhe conhece. Obrigado, Júlio. Eu sou o Max, do canal Teoria Máxima no YouTube, no TikTok também, Teoria Máxima. E quem quiser procurar nosso trabalho, tiver a fim de procurar o trabalho da gente, é Teoria Máxima. Bem, como minha esposa deixou muito bem claro, né? Eu fui 21 anos da Igreja Universal e isso gera muitos assuntos que as pessoas perguntam, Júlio, como é que você ficou tanto tempo na Igreja Universal? Porque tem gente que tem esse, vamos dizer, preconceito com relação à igreja, né? Com relação ao comportamento da igreja. Principalmente a Universal, né? Mas um dia Papai do Céu resolveu me despertar. Né? Nada contra quem está lá, nada contra, acho que a gente vai comentar sobre isso hoje. Eu acho que faz muito bem essas igrejas estarem abertas. Talvez seja até contraditório. Mas eu sou a favor de que todas as igrejas tenham liberdade para elas estarem abertas, sim. Mas vamos tentar abordar aqui, né, alguns assuntos bastante interessantes sobre Apocalipse, apostasia, sobre igreja, quanto que o movimento gospel arrecada de grana anualmente, é uma grana bastante interessante. E Jesus hoje é o maior mercado que existe, né, para faturar grana. E haja coragem para fazer isso. É mesmo, né? É o povo sem temor, rapaz. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Eu admiro a coragem dessas pessoas. Eu não quero ter essa coragem, não. Irmão, infelizmente, né, a igreja está numa fase de grande desobediência. Desobediência e temor à palavra. As pessoas não têm vivido segundo o que Deus orientou, que Jesus, quando passou pela terra, orientou. E eles transformaram esse nome, né, Jesus Cristo, num mercado altamente rentável. E aí que está o perigo. Né? Porque a gente vive um tempo em que o mundo gospel, né, movimenta esses milhões,
E aqueles cristãos que estão firmes na palavra, que estão conhecendo, vendo as coisas ali erradas, eles estão se afastando disso. Eu, por exemplo, tenho até orgulho de dizer que eu mal conheço os cantores gospel hoje. Se você mostrar a imagem, os nomes, eu conheço alguns nomes assim de ouvir falar. Não conheço as músicas. Por quê? Eu me separei realmente desse mundo e eu tenho mais assim ouvido, buscado a cantar a harpa cristã, cantor cristão. Eu tenho buscado essa adoração realmente individual, porque as pessoas têm aquela ideia assim, né? Adoração é cantar. E, na maioria das vezes, não é isso. É o exemplo de vida que a gente dá, né? E a adoração é a submissão, é a subserviência ao Senhor. Isso as pessoas não entendem. Você viver em obediência e você adorar ao nome do seu Criador com as suas atitudes, o seu dia a dia, sendo exemplo onde você passa, sendo luz onde você passa, isso sim é a verdadeira adoração, para mim. E você, Max, como é que você enxerga qual a diferença do hino da harpa para os... Não sei se eu falo louvor de hoje, para as músicas gospel de hoje. Como é que você vê esse mercado? Porque virou um mercado, né, cara? É um mercado. Hoje está faturando aí mais de 20 bilhões anuais. Mais de 20 bilhões, é muita grana. Eu tenho algumas opiniões, né, bem definidas com relação à harpa e com relação ao movimento gospel. Se você pegar hoje, a maioria das igrejas elas abandonaram a harpa cristã. A maioria. Por quê? Porque não gera lucro. O que tem na harpa? Cruz. Calvário. Não dá dinheiro isso. Não dá dinheiro. Então, o que você faz? O que é preferível fazer? É você gerar um discurso de vitória, motivador, como tem uma canção bastante antiga, né? Que é quando você atravessar o Mar Vermelho, né? Quando chegar do outro lado do mar, que Moisés entoou um hino de vitória, não citar o nome da cantora. Só que as pessoas esquecem, ou quando eles cantam, lembra dessa canção que fez muito sucesso, né, nos anos 2000, elas só pensam na vitória que houve depois do Mar Vermelho. Mas elas esquecem o que aconteceu depois de atravessar o Mar Vermelho. Moisés com o povo passou por 4 desertos. Essa parte ela não está na canção. Então isso não gera lucro. Então quando você tenta conduzir as pessoas para Jesus de verdade, para o Calvário de verdade, ele não é rentável. Então é muito mais fácil você falar de prosperidade, de vitória, porque isso casa muito bem com a nossa atual geração. Então você pega hoje, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, vamos tirar isso como exemplo. O BRT não funciona, transporte público não funciona, barcas não funcionam, as nossas rodovias não funcionam, o hospital não funciona, a nossa política não funciona. Ou seja, nada funciona, a saúde não funciona. Então, quando você promete que você vai prosperar, que vai ter um emprego bom, né? Você coloca na canção de que Jesus vai te curar, e você coloca na canção que você vai ter uma vida boa, óbvio que você vai comprar vai consumir esse tipo esse discurso, né? Então a harpa ela foi esquecida porque ela é o oposto. Então, infelizmente, nós acabamos abandonando as raízes as cristãs, as raízes do evangelho, e criamos raízes em outros locais que sabe-se Deus aonde que está. Mas esse mercado gospel, você acredita que ele veio junto com essa teologia da prosperidade, cara? Que deve ter começado aí quando? Início aí no 99, 2000? Não, foi bem antes. Foi bem antes. Nos anos 70 já existia a teologia da prosperidade. Que isso, cara? Então vamos lá, eu entrei em 88 na Igreja Universal, cara. Vamos falar da Universal! Vamos falar da Universal! A Universal é boa, cara, não é ruim. O que estraga a Universal é o dinheiro, cara. Cara, só te cortando. Eu uma vez falei com um amigo assim, falei, irmão, eu vejo a Igreja Universal como um grande pronto-socorro. Isso. Tá? Sem demagogia. Sim, exato. Sem demagogia. A Universal é um grande pronto-socorro. A Universal faz um trabalho muito legal com pessoas de rua. Social. Faz um trabalho social que
eu acho que nenhuma outra igreja faz. Nenhuma outra igreja faz. Ela faz um trabalho de recuperação muito legal. Porém, no entanto, todavia, eu vou passar a bola para você. Conta a sua experiência. Júlio, aí a mamãe me levou para a Igreja Universal em 88, cara. 88, tinha 8 anos de idade. Isso é da década de 80. Mamãe levou para lá. Aquela época foi muito boa, porque, não sei se a gente pode comentar aqui. Pode comentar tudo, irmão, à vontade. Houve uma questão, foi bastante interessante naquela época, 88, 89, quando a gente estava passando naquela transição de Sarney e estava entrando Collor. Aí tinha aquela discussão, né, política, e estava disputando ali as eleições presidenciais Lula e Collor naquela época. Foi maravilhoso, maravilhoso. E, para surpresa de 0 pessoas, né, não estou querendo ir para outro assunto, mas acho importante deixar isso daqui registrado. O Edir Macedo apoiou o Collor naquela época, mas você precisava justificar a tua opinião, o fato de pedir votos. E o que o Edir Macedo fez naquela época, Júlio? Ele falou, vamos votar no Collor, porque o Lula é anticristo. Em 89 já tinha um anticristo, que era o Lula. E as pessoas esquecem disso, mas se você procurar os pastores mais antigos, obreiros mais antigos da Igreja Universal, eles vão te confirmar isso que eu estou te falando. Aí o que aconteceu? O Collor ganhou com o apoio da Igreja Universal, e foi maravilhoso aquilo ali. Ou seja, o Lula era anticristo. O tempo foi passando, veio o Collor, veio o impeachment do Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, que foi tem lá suas controvérsias, seus trabalhos, e depois do FHC vem o anticristo e assume poder com o apoio da igreja evangélica. Então lá quem é que estava apoiando o anticristo? Silas Malafaia, Caio Fábio e o próprio Edir Macedo, que disse anos anteriores que o cara era o anticristo. Então essas coisas, Júlio, é que vem mexendo na minha cabeça ao longo do tempo. Como é que num ano o cara é o anticristo e no outro ano foi Deus que escolheu aquele cara para estar representando o teu país? E nós sabemos que o Lula ficou de 2003 a 2011, depois veio mais 2 mandatos da Dilma. Então o PT fica no poder por 16 anos, o anticristo no poder por 16 anos, e a igreja compactuando com isso tudo. Então, eu passei por todo esse período na Igreja Universal e impressionante, Júlio, obedecendo isso tudo e sem questionar. Esse questionamento que eu estou te passando, ele veio com o passar do tempo, porque na hora, a lavagem cerebral e a hipnose que você passa é tão forte que você não percebe absolutamente nada. E não tem ninguém lá dentro que discuta esse tipo de situação, porque nós somos obrigados a concordar com tudo que é dito lá dentro. Então, assim, foi uma experiência boa na Universal, foi maravilhoso. Eu fui líder de grupo jovem, já passei pela grupo de evangelismo, já tive oportunidade, privilégio de trabalhar, inclusive recuperando viciados. Então, isso foi uma experiência muito boa, que trouxe para mim hoje uma bagagem que me coloca até de uma certa vantagem para falar de algumas situações. A Igreja Universal tem os problemas dela, inúmeros problemas, como eu tenho, como você tem, como todos nós temos. Mas o grande problema da Igreja Universal é quando se refere a dinheiro. Parece que ali a avareza ela começa a tomar uma forma que deforma um trabalho que teve, com a sua proposta inicial, uma ideia muito boa e que se perdeu. E acho que isso é a grande questão. E depois veio, né, a Igreja Universal depois se envolver tanto com dinheiro, se envolveu com política, teve o partido dela, né, que era o PR, o PRB na época, que era o número 10, e por aí vem a história de bancada evangélica, vem a história de Crivella, vem a história com Eduardo Cunha, com tantas coisas que acho que a gente não teria tempo aqui. Então foi uma experiência muito boa inicialmente, mas que um dia Papai do Céu abriu os olhos e fez a gente começar a questionar. E antes de te passar, teve um questionamento bastante interessante, que foi... Eu lembro na época que a mamãe... o Edir Macedo estava para comprar a Rede Record, do Silvio Santos, naquela época. E o cara começou a pedir dinheiro para poder comprar a Record, porque ia vencer a data para aquela compra. E eu lembro que a mamãe, Júlio, pegou algumas coisas dentro de casa, pegou o radinho, pegou as coisas e começou a dar para a igreja. E não foi só a mamãe, não, foi todo mundo na igreja. Todo mundo embarcou naquela ideia de comprar a Rede Record. Movimentou muito dinheiro aquela ação na época. E o que aconteceu? Depois, tornei obreiro, depois de um tempo,
E teve uma reunião com o ex-bispo da Universal, que é o Romualdo. Hoje ele é concorrente número 1 do Macedo, lá na João Dias, em Santo Amaro. Aí teve uma reunião de obreiros, não preciso citar o nome do bairro, e o Romualdo estava lá fazendo a reunião. Aí ele abriu o microfone para quem quisesse perguntar as coisas para ele. E numa dessas, falei, eu já estava questionando algumas situações ali, aí eu levantei a mão, passaram o microfone e falei, bispo, é o seguinte, na década de 90, foi feito um movimento para comprar a Record. Mamãe vendeu as coisas de casa, levou as coisas de casa para vocês compraram, prometendo que a Record seria a primeira emissora evangélica. E hoje ela não tem nada disso. Aí fiz a pergunta, terminei, ele respondeu. Aí alguém mais quer perguntar sobre isso daí? Ele é bastante arrogante e tal. Aí ele falou, é o seguinte, curto e grosso assim, Júlio. A Record não é uma emissora evangélica, ela é uma emissora comercial. Se tiver que passar propaganda de cigarro, de cerveja, vai passar, porque é assim que ela se sustenta. Pegou e encerrou o microfone. Aí como é que você acha que a gente, que está ali há tanto tempo, encara uma resposta dessa? Depois de tudo que minha mãe fez. Então as pessoas estão lá, elas são obrigadas a concordar com tudo que é dito pela direção, desde as coisas mais simples às ideias mais absurdas. E como é que é para a pessoa conseguir acordar? Sair dessa hipnose, dessa lavagem cerebral? Como é que aconteceu isso, cara? Porque eu tô curioso. Antes dele concluir ali, tem que ter uma chamada do Espírito Santo. Os escolhidos, eles sempre serão chamados. No caso dele em específico, ele começou a ler a Bíblia, porque ele precisava ensinar os jovens, e ele começou a questionar os pastores do que estava escrito ali. E aí ele vai contar melhor sobre isso. Tudo começou com meu irmão caçula. Infelizmente, meu irmão não está aqui. Meu irmão, eu amo meu irmão. Vou passar esse vídeo para ele. Meu irmão é a coisa mais... Meus dois irmãos são as coisas mais preciosas que eu tenho na minha vida. E graças a Deus, assim, eu herdei algumas coisas boas do meu pai. Meu pai é um sujeito inteligente pra caramba. E o meu irmão, ele começou a me apresentar alguns materiais, eu não vou citar aqui o nome da pessoa, né? Mas começou a me apresentar alguns materiais de estudo, fez muito sucesso, né, nos anos 2000, ali, 2010 mais ou menos. E eu comecei a falar com meu irmão, falei, irmão, você tá doido, cara? Tá errado isso daí. Não, vou deixar aqui o material, depois você assiste. Meu irmão já estava se ligando o que era o sistema e eu estava preso no sistema religioso ainda. Aí ele deixou o material em casa. Aí até a hora que eu falei assim, deixa eu pegar para ver isso daqui. Aí começa a vir estudo de dízimo, começa a vir estudo de oferta, começa a vir estudo sobre o comportamento de igreja e tal. E dízimo não é dinheiro, dízimo é alimento, é mantimento. O dízimo é a lei para judeu, não é para cristão. E vem aquela coisa toda, é anual, e vem aquela bagunça toda na tua cabeça e você fala, meu Deus do céu, estou enlouquecendo. Porque tudo que me ensinaram durante mais de 2 décadas dentro da igreja agora está sendo desconstruído, olha a bagunça que ficou na minha cabeça. E você passa por isso, porque você acha que se você discordar daquilo, você está discordando de Deus. Isso é extremamente preocupante, Júlio. Bem, encurtando o assunto. Eu comprei a ideia do meu irmão, embarquei na ideia dele, e as coisas começaram a fluir. Só que na minha inocência eu comecei a questionar os pastores lá dentro. E foi aí que foi um dos meus, entre aspas, erros. Falei assim, pastor, mas a Bíblia diz isso. Eu comecei a ler a Bíblia, porque eu não lia a Bíblia. Por exemplo, na Igreja Universal você não tem estudo. O que você tem é uma xerox, é uma folha de um trecho de um livro do Edir Macedo, que é espalhado para as pessoas. O pastor lê um versículo, lê uma frase de um parágrafo e diz que você tem que ler em casa o restante. Então você não estuda. Aliás, lá nunca teve estudo bíblico na Igreja Universal. Até hoje não tem estudo, porque você não pode estudar. Você não Como pode. Assim não tem estudo. Não tem isso. escola bíblica dominical. Foi uma das coisas que eu perguntei. Falei, pastor, por que não tem escola bíblica dominical aqui? Não, porque aqui é fé, aqui é fé, aqui é fé. Negócio de estudar, não. É assim. Você pode perguntar para qualquer um que eles vão te falar a mesma coisa. Bem, encurtando o assunto, que a história é longa, né? A gente tem tempo. Nossa. E eu comecei a estudar. E ao passo que eu estudava, que eu ficava horrorizado com as coisas que a Bíblia retratava, ao mesmo passo eu perguntava aos pastores, porque o pastor é uma autoridade, então ele tem que saber mais do que eu. Pastor, por que isso aqui? Pastor, de onde que surgiu a ideia de sacrifício? Pastor, por que a fogueira santa se não tem isso na Bíblia? Pastor, por que essa campanha aqui se não tem isso na Bíblia? Então eles começaram a perceber um sujeito questionador.
Era um sujeito questionador, tanto que meu apelido era Profeta. Né? Inclusive, o colega que colocou o apelido hoje trabalha com Gerson Cardoso. Também não vou citar o nome aqui do colega, ele é maravilhoso, maravilhoso. Foi um grande professor. Mas eu também saiu da Universal. E o que é mais engraçado, Júlio, quando eu saí da Universal, muita gente me questionava. Ah, tá endemoniado, tá isso, tá aquilo. Aí tu procura a galera hoje, a maioria saiu, tá em outra denominação. É isso que é o mais legal. Mas, enfim, aí o processo de libertação, Júlio, é o que eu falo muito com a minha esposa e falo muito nas lives do TikTok. Tem coisas que não é você evangelizando, cara. Como meu irmão só me entregou o material, ele não falou mais nada, ele não me forçou nada. E a libertação, ela foi se dando por conta própria, você estudando. É a palavra que te liberta, né? Jesus que liberta, que ele é a palavra, ele é a verdade, é ele que te liberta. Se você ficar inserido no sistema e você deixar de lado a leitura da palavra, você vai ser engolido pelo sistema. Você não vai conseguir sair de lá, porque o sistema só te aprisiona. Porque você fica corrente atrás de corrente, campanha atrás de campanha, dízimo atrás de dízimo, sempre buscando resultado de coisas que colocaram na tua cabeça que vai acontecer, tu não sai de lá nunca. Por isso que as pessoas ficam 10, 20 anos, como eu fiquei 21. Fiquei 21. Então, assim, o processo de libertação, ele saiu porque chega uma hora que, como ninguém responde o que você pergunta, e passa as perguntas, ao invés de vamos trocar uma ideia, e passa-se uma ofensa a perguntar, tá? Por exemplo, questionei muito na época com relação à Fogueira Santa. De onde que saiu aquilo ali? De onde que sai? Campanha com oferta de 100 mil reais, 500 mil reais. Ah, quanto mais dá, mais Deus te abençoa. De onde que saiu isso, Júlio? Não está na Bíblia. Então, virou um negócio extremamente rentável. Então, a minha libertação ela veio de questionamento, de pensar, coisa que as pessoas não fazem hoje. Ah, por que a parede da igreja é toda preta? Por que tem essa estrutura? Por que as pregações são mais motivacionais e coach? Ninguém pergunta mais isso. Cadê o Calvário, Júlio? Desapareceu da igreja. Cadê a cruz? Desapareceu da igreja. Então, esses questionamentos foi que me levaram a sair de lá. Demorou. Demora. Tem gente que sai mais cedo, tem gente que não suporta aí, né? Como foi alguns casos familiares, colocaram o pé na a primeira vez que foram, nunca mais voltaram, porque se horrorizaram. Mas como eu fui levado com 8 anos de idade, poxa. Foram te agora, tem uma coisa também que eu quero falar, que foi para passar para você, Júlio, que foi bastante interessante na Igreja Universal. Foi no ano de 92 ou 94, mais ou menos, que aquele bispo Von Helder, ele chutou a santa. Uhum. Acho que foi a Nossa Senhora. Acho que foi Aparecida. Aparecida, né? Assim. Aí ele chutou, aí aquilo ali deu um problema danado, a Rede Globo aproveitou aquele momento, né, e fez o que ela tinha que fazer. Fez o verdadeiro inferno. E naquela época foi bastante interessante, Júlio, que a igreja não está preparada para isso hoje. Eu não vejo a igreja preparada. Eu lembro que mamãe, e naquela época, como a Rede Globo ela movimentou as massas contra os evangélicos, a perseguição contra os cristãos naquela época foi uma coisa absurda, principalmente com relação à Igreja Universal. Os cultos eram feitos de porta fechada. A gente viu o obreiro apanhando, as pessoas invadiam a igreja com um pedaço de madeira, com um pedaço com tijolo, tacando, tinha pastor ensanguentado. Foi uma coisa de doida naquela época. De doido. Para entrar, o portão ali estava fechado da igreja, abria rapidinho para o membro entrar, você não podia sair com Bíblia na rua, porque te pegavam na rua, era uma coisa de doido. Então, aquele ali foi um momento, acho que muito importante para amadurecimento da galera que é da geração de 80, porque aprendeu muita coisa, sabe? Então, assim, e a igreja ela foi importante nesse processo para mostrar os valores também da igreja e lutar pelas suas causas, né? Mas, enfim, tem a parte boa da Igreja Universal e também tem a parte ruim, né? Mas faz parte da vida do jogo. Rapaz, esse é só um pedacinho. Eu vou te pedir, que eu sempre esqueço, a produção depois puxa a minha orelha. Deixa o like, dá essa ajuda pra gente, deixa um comentário aí, se você concorda com ele, se você não concorda, o que você tá achando, quem você acha que deveria vir aqui, né? Aqui é o nosso podcast aqui, Religados, fala sobre testemunho, fala sobre Cristo. Aqui você vai ouvir verdade, gostando ou não, concordando ou não. Como eu sempre falo, aqui a gente não vive de YouTube, aqui a gente faz a obra. Então, vai sentar aqui, vai falar e é tudo com ele. Cara, então,
Isso é perigoso. Isso tudo que você passou, esse sistema a qual você estava inserido e conseguiu ser retirado de lá, você poderia ser um desigrejado, não do modo pejorativo, mas você poderia ser uma pessoa que não quer mais saber de Cristo, porque poderia culpar a Jesus, porque que me deixou 20 e poucos anos sendo enganado, mas ele te deixou esses 20 e poucos anos ali, tirou a escama dos teus olhos para você poder falar para as pessoas, olha, eu estou falando com embasamento, eu estou falando com conhecimento de causa, eu vivi aquilo ali, então você tem autonomia para falar. Então esse é um testemunho de, olha, o cara estava lá dentro, a mesma coisa falar, o cara fala do espaço, mas nunca foi. É isso aí. Então não, então você tem um embasamento para falar. E se alguém falar que é errado, que não é, você tem provas irrefutáveis. E aonde eu quero chegar com isso? Isso pode trazer a apostasia, que as pessoas estão vendo tanto o sistema, que eu acredito que vai chegar o momento das pessoas acordarem e falar, cara, peraí. É isso tudo mesmo? É isso que eu tenho que fazer? É isso que eu tenho que ver? É dessa forma? Jesus veio por causa disso? Ele veio realmente só para me dar o carro novo? Ele veio para que eu tenho que ser o melhor da minha rua? A minha empresa tem que faturar milhões? Eu falei com a minha filha essa semana. Falei, você já parou para pensar que quando Jesus fala assim, ó, você quer vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Então eu comecei a analisar essa passagem. Falei, cara, peraí. Quando Jesus estava carregando a cruz, ele estava indo para um lugar. Para onde Jesus estava indo, irmão? Antes de Jesus pegar a cruz, o que ele passou antes da cruz? O que ele passou durante carregando a cruz e o que aconteceu depois da cruz? Então, eu não vejo Jesus falando para mim, ó, meu irmão, relaxa que o carro zero tá vindo, mano. Ih, fica de boa. Tranquilão. Não. Ele manda você pegar a cruz para passar, no mínimo, perto do que ele passou. Ou eu estou errado, ou a minha visão, eu posso estar totalmente errado. É impressionante, porque ele estava falando dessa questão, né, das pessoas acharem assim, eu saí de uma certa igreja, porque pregava ali a teologia assim, assado, agora eu estou liberto, né? E, na época, eu cheguei a visitar a Igreja Universal. Eu fui no dia da terapia do amor. Eu lembro disso porque estava muito em voga assim, na televisão, na mídia. E eu cheguei a ir lá visitar. Nunca mais eu voltei lá, porque eu falei assim, meu Deus, eu era criada em assembleia. Eu fui criada em assembleia e batista. Aí, quando eu cheguei lá, que eu falei, gente, não tem a palavra de Deus aqui, não prega. Eu lembro que a pregação foi o tempo todo falando sobre a tampa da panela, e pegaram uma panela, levaram para o púlpito. Eu conto essa história para o Max, né? E aquela história toda, porque agora você vai dar uma oferta de R$7, vai colocar aqui no envelope. Porque agora mais 7, porque é o número da perfeição. E eu fiquei horrorizada, nunca mais voltei. É brabo. Nunca mais eu retornei. Esse foi o único dia que eu pisei ali naquela igreja, eu lembro que foi até na catedral, né, em Del Castilho, e eu nunca mais retornei. Mas eu achava, Júlia, eu pensava assim, eu não sou da Universal, mas eu estou liberta. Jesus está comigo, eu estou seguindo as escrituras direitinho. Mas quando falavam para mim mal do tal do mala cheia, eu ficava uma fera. Isso é há 13 anos atrás. Foi a época que Deus me libertou. Deus usou um irmão. Eu participava de uma comunidade no Orkut. Quem foi da comunidade me chama, porque eu queria resgatar essas raízes. Foi a comunidade que eu conheci o meu esposo, inclusive. É a comunidade Conspiração Não é Teoria. E lá tinha um irmão que ele sempre postava as passagens bíblicas e ele pregava muito contra a teologia da prosperidade. Eu acreditava que o mala cheia não fala do meu pastor.
E olha, eu não frequentava a igreja dele, mas eu acreditava que ele era ungido do Senhor, a unção do Senhor, do Espírito Santo, estava sobre a vida dele. E quando eu comecei a ler a Bíblia também, porque eu era adolescente não está ligando para nada, adolescente não lê a Bíblia. E quando você lê, quando você vê lá, está escrito isso, são os cães gulosos, são os lobos. 2 Pedro 2 fala lá, eles estão fazendo negócio de vocês com palavras fingidas, usando vocês como comércio. Quando eu olhei aquilo, meu pai... Aí eu comecei a tentar libertar todo mundo lá em casa. A minha mãe, a minha avó. Você imagina isso para pessoas de idade? Não fala do Valdemiro Santiago, não fala do Silas Malacheia, porque eles são meu pastor, nada me faltará. E foi uma época bem turbulenta na minha vida. E eu estava sozinha. Naquela época, foi a época que eu fui conhecer o Max, que a gente começou a namorar. E aí ele começou a frequentar a minha casa e começou a trazer mais a palavra, porque ele já estava entendendo o cenário da coisa. Porque eu sozinha não estava conseguindo lutar lá em casa. Eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu vou lutar? Como é que eu vou abrir os olhos da minha família? Foi uma luta muito grande. Na época, eu também passei por esse processo de libertação e eu comecei a enxergar, opa, não foi isso que Jesus falou, não é isso. Inclusive, a passagem do jovem rico que eles usam como uma metáfora, como uma coisa não palpável, ela é extremamente... ela não é simbólica, ela é real. Você não pode ter posses nessa terra, você não pode ser rico. Esses dias falaram comigo assim, irmã, não, mas a gente pode ter uma vida assim, próspera e tal, rica, não tem problema nenhum, não. Eu falei assim, não. A riqueza não é bíblica. A Bíblia diz, não me deu pouco, não me deu muito. A gente tem que estar naquele meio termo. Ah, Deus te abençoou financeiramente, então bora abençoar os irmãozinhos também. Bora dividir, bora repartir. Hoje, a gente não vê mais o livro de Atos sendo pregado nas igrejas. Né? E o Max pode falar muito bem sobre isso. Cadê os Estevãos? Cadê a igreja que repartia tudo de igual modo para que não houvesse necessitado nenhum ali? Eu não sou contra o dízimo, mas eu sou a favor da prestação de conta, a gente saber para onde ele está indo. Eu acredito até que... Eu acho que, dependendo do que uma igreja realiza, como a gente viu aquele pastorzinho construindo 80 casas para as famílias carentes, um pastor construindo 80 casas. Aí eu fiquei assim, caramba, você não quer dar o dízimo para um pastor desse? Toma meu salário todo, porque eu quero ajudar os irmãos, eu quero participar desse movimento de caridade. A caridade é um dom. E quando você anda em santidade, a caridade é inerente, ela acontece naturalmente. A gente não pode ser tardinho em ajudar. Isso não existe. Então, tiraram dos púlpitos a cruz, a caridade, o repartir, e eles maquiaram o evangelho, contaminaram o evangelho, trouxeram para a gente algo satânico. Satânico. Que é o evangelho do ego. O evangelho do ego é Deus veio para te dar conforto, você vai ser abençoado, você vai ter tudo, você tem que ter o melhor dessa terra. Esse ano é o ano da vitória. Irmãos, a vitória é a salvação. O cristão só vive em deserto, só vive em luta, só vive em... Olha... A vida do cristão é isso. Se a tua vida não está passando, você não está passando por luta, por dificuldade, tem alguma coisa errada. Que conforto é esse que você está vivendo, que você está vendo os irmãos ao seu redor e você não faz nada. As pessoas têm uma ideia de que o satanismo, né? E assim, não estou falando aqui contra o satanismo, amo os satanistas, eu quero falar de Jesus para todos eles, porque eu amo. Porque eu estudei o satanismo anos atrás. Satanismo nada mais é do que a idolatria, é o evangelho do ego. Então, esse evangelho, essa egolatria se tornou hoje o evangelho dentro das igrejas. E as pessoas pensam assim, não, mas o satanista é aquele que usa a capa preta, tem a cruz invertida, aquele que está lá fazendo os rituais dele. Não. O
Satanismo é o culto ao ego. E o que a gente tem visto hoje no púlpito é a mesma coisa, culto ao ego. Eu vou ter minha prosperidade, eu vou ser abençoado, eu tenho as minhas riquezas, eu tenho minha casa, meu carro. Não dá uma carona para um irmãozinho, não abençoa um irmãozinho que está passando dificuldade. Quantos irmãos de igrejas vêm pedir ajuda para a gente? E a gente fica assim, meu Deus, vamos ajudar, vamos embora. Para não ser tardio, a gente tem que dar um jeito. Quando Deus manda para você, não é para fazer que nem aquele pastor da Igreja Nova Vida que pegou e falou assim, não, quando a irmã foi pedir ajuda, que ela tinha sido assaltada, irmã, vamos orar aqui por você. Como assim orar? Então, quando você pedir o dízimo também, vou orar por você. Vou orar que Deus vai pagar as contas dessa igreja aqui. Então, o evangelho está totalmente descaracterizado. É por isso que tem tantos irmãos sonhando com a noiva com vestido rasgado. Ela não está preparada para o tempo do fim, para a volta de Cristo. Eita! Foi longe, né? Rapaz! Então, e como ajudar essas pessoas a voltar? Volta que o caminho está errado. Gente, olha só. Isso é o nosso ponto de vista, tá? É o ponto de vista do Max, é o ponto de vista dela. Eu concordo com boa parte, sim. Mas o cristão tem que ser pobre? Não. Tem muito cristão que é próspero. O que eu entendi que você passou foi: eu não posso viver todos os meus dias em busca de mais riqueza. Eu tenho que ter mais e mais e mais. Jesus não morreu na cruz por mim para me fazer cada vez mais rico. Mas aí pode falar assim, mas falaram um monte de abobrinha lá no podcast. Salomão foi muito rico. Abraão foi muito rico. José foi muito rico. Aí, como eu já ouvi, e na minha vez eu tenho que ser pobre? E agora? Deixa eu te responder. Posso responder essa? O nosso parâmetro é Jesus. Apóstolo Paulo pediu para imitarmos a ele. E o meu Jesus não tinha aonde reclinar a cabeça. Você comentou, é bastante interessante quando as pessoas questionam sobre Abraão, né? Vai questionar sobre José, vai questionar sobre Salomão, tantos outros que foram riquíssimos. Eu costumo dizer o seguinte, Júlio, inclusive eu até fiz recentemente alguns estudos sobre isso, que é o seguinte: de onde que vem, por que eles eram ricos? É o que a gente tem que perguntar. Por que Deus deu? Para eles e para mim não. Essa que é a pergunta. Por que Abraão era? Porque quando você vai numa determinada igreja, o que eles falam? Não, você tem que ser rico porque o nosso pai na fé, Abraão, é rico, então você tem que herdar essa riqueza também. Ok. Mas por que Deus dava as coisas materiais para aqueles homens, Júlio? Essa é a pergunta que ninguém se faz dentro das denominações. Abraão vivia na cidade, na terra de Ur dos Caldeus, né? Que era uma cidade na Mesopotâmia que era politeísta. Em especial em Ur, era uma cidade que adorava o deus Nanã, que era o deus Lua. Então, era comum, era normal, era corriqueiro adorar os outros deuses ali. Então, muito provavelmente, inclusive, se adorava o deus Moloque, que era o sacrifício, as pessoas davam seus filhos para as entidades naquelas épocas. Então, como diferenciar o deus de Abraão de uma sociedade politeísta que tinha vários deuses e que davam riquezas para eles? Como é que fazia diferença? Porque Deus tinha que mostrar essa diferença na vida de Abraão. E Deus tenta o tempo todo, durante toda a jornada de vida de Abraão, provar: olha, eu sou Deus, eu sou esse Deus. Eu não sou igual àqueles deuses que estão lá. Então Deus começa a fazer promessa para Abraão. Olha, se você me seguir, eu vou te dar isso daqui por posse. Se você me obedecer, eu vou te fazer rico. Se você me obedecer, eu vou te dar prosperidade. Só que a gente pega um momento bastante interessante, que é quando Deus pede o filho dele. Mas calma aí, Júlio. Se Deus promete riqueza, por que Deus não nos pede o nosso filho também? Por que uma coisa é ok e na outra coisa não funciona? Por que Deus não pede a nossa família em sacrifício?
só foi para Abraão, essa parte não se cumpre. Deus pediu a Isaac em sacrifício porque era comum sacrificar filho naquela época. Então, toda a prática de vida, tudo que Abraão viveu, era um processo de experiência com Deus. Até que no final ele entende, agora eu sei quem é. Então, por isso que é utilizado o Deus de Abraão, era referência. Deus estava fazendo-se referência na vida dele. O que José passou foi experiência. O que Moisés passou foi experiência. O que Salomão passou e viveu foi experiência. E daí você chega com Jesus. Muitas práticas, elas acabam com o sacrifício no Calvário. E é isso que as pessoas não entendem. Então, calma aí. Se eu tenho que ser tão rico e tão próspero como foi Salomão, Abraão e tantos outros, por que Jesus não utiliza da mesma prática hoje? Então, assim, há uma mistura, Júlio, uma salada tão grande que a gente talvez ficasse horas discutindo esse tipo de assunto. Particularmente, não sou contra nem o irmão ser rico. Por que não? Porque como é que você vai financiar, por exemplo, o trabalho de missões, Júlio, que é caro? Você tem que ter dinheiro. Você tem que ter um irmãozinho, né? Próspero. Um irmãozinho bom ali, com uma mão generosa. Por exemplo, você vai mandar o irmãozinho para a Turquia. Quanto que custa para você viver na Turquia como missionário? Tudo isso é caro. Então, você tem que ter a prosperidade na igreja? Tem. Como é que vai sustentar um irmão que está lá na Rússia, que está no Oriente Médio? Como é que se sustenta essas pessoas? De onde que vem o dinheiro? Dízimo, oferta, trabalho sério. Então, a gente não pode confundir prosperidade com ganância. Essa que é a questão. Agora, a gente pode também aqui até partir para um outro assunto para esquentar um pouco mais. Vamos lá. Que é o seguinte. Como que eu identifico um falso profeta no púlpito? Cara, tu leu meu pensamento. Leu meu pensamento. Porque falar assim, tá, mas como é que você tá ali no meio, sentadinho lá no meio da galera, e tu ouve a palavra e identifica, cara, isso aí não tá batendo. Não tá É colando. que eu falei com a minha filha. Tem que ser igual Bereia, meu irmão. Uhum. Tem que ser igual Bereia. Se não estudar a palavra, você vai ser engolido. Tô errado? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. E é por isso, eu não sou contra, é por isso que a gente estava conversando em off, eu não sou contra nenhuma denominação. Aliás, quanto mais denominação, isso é uma opinião particular, primitiva, quanto mais denominação, para mim é melhor. Por quê, Júlio? Porque vamos supor que não existe denominação. Vamos supor que todo mundo pregue o mesmo tipo, tem a mesma visão de Apocalipse, tem a mesma visão com relação a dinheiro. Como é que você identifica as pessoas nessas horas? Você não identifica. Então, as pessoas podem pensar, abrir um podcast, abrir um microfone para falar mal de igreja. Não. Você tem que entender o que é a igreja, o que é uma denominação, o que é um sistema religioso. Então, por exemplo, claro, a gente utiliza como exemplo a Igreja Universal, que é a mais famosa hoje, talvez, no mundo, né? Então, é muito fácil criticar a Igreja Universal? Mas e as outras? Então, o que acontece, Júlio, é o seguinte, a gente entrando em assunto de apostasia. Julgar quem saiu da igreja e falar que apostatou da fé é muito fácil. Apostatou da fé. Ok, saiu, abandonou, tá usando droga, tá se prostituindo, um milhão de coisas, a pessoa saiu. Mas como é que você identifica um cara que é apóstata e está lá no púlpito? Eu posso pregar roubando? Pode. Posso. Eu posso pregar com 4 amantes? Pode. Posso. Eu posso pregar fazendo tantas coisas erradas e as mais absurdas possíveis? Quem é que vai dizer que eu não posso, Júlio? Ninguém. Nem Deus vai me proibir de pregar, estando em pecado. Mas a questão é quando você começa a analisar, é o que eu te falei, a igreja está indo para o Calvário ou ela está desvirtuando o caminho? Então é muito simples. Normalmente, os líderes, Júlio, que têm medo de Jesus, ou eles vão vender Jesus, ou eles vendem Jesus para soltar Barrabás também o tempo todo, porque Jesus preso é lucro, você estar aliançado com o sistema político. Então é muito simples. Como é que se identifica um pastor? Vai falar de política, vai falar de dinheiro, vai falar mais de prosperidade, mais de materialismo. Porque e não vai conhecer as ovelhinhas, esse é o principal. Os pastores que não conhecem as suas ovelhinhas, eles não estão dando a vida por elas. Inclusive, Júlio, eu até questionava algumas pessoas que era o seguinte, o Júlio é pastor.
Júlio, quero uma igreja grandona e tal, quero isso, quero uma estrutura legal, bacana, e quero lotar minha igreja. Aí o Júlio é pastor, virou pastor. Né? O Júlio tem 500 ovelhas na igreja dele. Como é que você cuida de 500 pessoas, Júlio? Sun Tzu. Se você não quer 500 ovelhas, você quer a lã das ovelhas. Isso aí. Aí Jesus ensina, olha, o pastor de verdade dá a vida pelas ovelhas. Então, se você é pastor, tem 500 ovelhas, 300, 400, 100, mas sequer visitou essa pessoa para saber se ela está doente, se ela está bem, se ela está se alimentando, porque o pastor é isso. Só que hoje, como é que eu identifico o pastor? Quando ele só se preocupa em arrecadar o dinheiro. E eu tiro isso, por exemplo, de casa. O bispo lá, o filho do bispo, né, nunca visitou uma pessoa da família desde que ela começou a fazer parte há mais de 20 anos dessa denominação. Nunca recebeu uma visita do pastor dela. Aí você fala, você não é pastor. Você não é líder. Então é assim que você identifica. Então é tão simples você sentir o cheiro de um lobo que está tragando as ovelhas, Júlio. Só que as pessoas elas não têm essa capacidade de interpretação, elas não têm essa capacidade analítica, elas perderam, infelizmente, o senso de observar as coisas para analisar. Então, por isso que qualquer coisa, Júlio, que coloca um terno, uma gravata, e se auto-intitula pastor, bispo e apóstolo, e começa a falar em línguas estranhas, já foi. É só atrair. Abriu uma portinha, já era. Já era. Então é importante que isso aconteça? É. Por quê? Para que o sincero se manifeste. É a oportunidade que nós temos, Júlio. Eu gosto muito quando vem essas igrejas cheias de heresia. Eu acho isso muito... Isso é positivo. Sabe por quê, Júlio? Para você se manifestar como sincero. É a oportunidade que Deus está te dando para você fazer a diferença. Então é através dessa atitude, por isso que Jesus falou que você é sal, você é luz. Aí você faz a diferença. Então você identifica dessa forma. É do discurso deles, a forma como eles vivem. É a forma como eles tratam a grana. Cara, é simples, Júlio. É simples. Olha para a forma como eles tratam o dinheiro. Porque o dinheiro foi o que Jesus mais falou. Olha, o Deus deles é Mamon. O Deus deles é o dinheiro, é a grana. Então eles servem, porque Jesus disse que não tem como você servir dois senhores, Júlio. Ou você serve a Deus ou você serve a grana. Então é assim que você observa o comportamento dessas pessoas e analisa. Tem mais vaidade naquela igreja, é uma igreja pomposa. Nada contra uma igreja bonita. Eu acho que você tem que dar o conforto para as pessoas, para que elas também não congreguem numa espelunca. Né? Eu acho que é bacana você ter uma denominação legal ali, que você frequente, mas você não pode fugir do Calvário, cara. Acho que esse que é o problema. Então, vamos falar de Apocalipse. Apocalipse e esses últimos acontecimentos que estão aí, terremoto e tal. Então, vamos lá. Vou falar para você. É fato que tem alguma coisa muito diferente acontecendo dos últimos anos para cá. Mas tá bom, todo ano, cada década acontece terremoto. Terremoto acontece direto. Tsunami também acontece. Tudo acontece sempre. Qual é diferencial? O diferencial disso? Fala assim, não, galera, Jesus está voltando, nós somos Laodiceia mesmo, agora é real. É igual aquela vez que eu vi numa rede social, o cara falando, vocês são tudo otário. Há 2000 anos vocês estão falando que Jesus vai voltar e até agora nada. Aí o cara responde, meu irmão, pra que você tá com pressa? Tu não vai subir. Então, como a gente tem essa certeza de que, não, cara, Jesus está voltando? Eu tenho percebido assim, não só pelos últimos acontecimentos. Né? Primeiro porque da década de 70 para cá, a apostasia ela foi se infiltrando, o abandono da fé está gritante.
Esse é o primeiro sinal da volta de Cristo. Ou seja, desde a década de 70, 80, 90, que a gente começou a ver aquelas coisas erradas, a igreja se unindo com o mundo, a contaminação, esse evangelho de ego, de conforto. Não se prepare para nada, que Jesus vai te levar antes de qualquer coisa, antes do caos, antes da marca, antes da perseguição. Toda essa mentirada, né? Então, isso foi um grande sinal. Esse foi o maior sinal, né? Acho que de Mateus 24. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Já fomos enganados, tá? Estamos no auge da apostasia. Mas uma coisa tem me chamado muito a atenção e aconteceu depois que eu abri essa minha conta no TikTok, que foi a quantidade de ovelhinhas tendo sonhos. E Deus chamando, Deus despertando, convocando elas para a batalha. Isso, assim, está gritante. Eu não tenho como printar aquela quantidade toda. Eu, inclusive, criei um grupo no Telegram para poder dar suporte para essas ovelhinhas e me unir a elas, porque eu também me incluo nessa. Quando aconteceu essa coisa no mundo, em 2020, esse bichinho que se espalhou, deixou todo mundo em lockdown, o Espírito Santo me meio que chamou, me tocou no coração, e eu falei com meu esposo, esse é o princípio das dores. Mal sabia eu que era o primeiro selo de Apocalipse se abrindo. Tá? Eu não vou entrar aqui no detalhe do primeiro selo, porque existem estudos de firmamento. E eu vou direcionar os irmãos aqui para assistir os canais Relógio do Criador e canal Yeshua Oficial. Tá? Tem sido a minha escola. O irmão Eduardo completou os meus estudos que eu já vinha fazendo há muitos anos atrás e que eu cheguei a parar porque eu cheguei na exaustão. Né? A gente chegou numa exaustão tão grande, porque, irmão, eu mergulhei fundo, eu estudei, eu observei o satanismo, Nova Era, a gente, né, se despertou com aquela série do Spirit TV Online, que é A Chegada. Então, a gente mergulhou tão fundo na mentira que a gente se encontra nesse mundo que a gente chegou numa exaustão realmente. E acho que o ápice da gente foi quando ele perdeu o canal dele com quase 50 mil inscritos, em que ele falava sobre esses temas. Aí, ali realmente a gente deu uma desanimada e a gente caminhou por si próprio, a gente começou a caminhar sozinho. Bom, dos últimos anos para cá, essas ovelhinhas têm sido alertadas, todas elas estão tendo uma quantidade absurda de ovelhinhas tendo sonho com arrebatamento, tendo sonho com a noiva de Cristo, com o vestido rasgado, bolas de fogo caindo no céu, tsunamis. Nós também, lá em casa, tivemos muitos e muitos sonhos. E aí se cumpre aquela palavra que, no fim dos tempos, os jovens terão sonhos, né? Os idosos visão, enfim, o oposto. Isso está em Atos e Joel, né? 2:28. E a gente agora já está vendo aí todo o cenário. Eu acredito que esse terremoto, né, na Síria, Turquia, foi um grande despertamento. Mas ainda existem muitas ovelhinhas dormindo. Muitas. O primeiro selo já se abriu. O segundo selo foi essa guerra na Ucrânia, Rússia, que tem se desenrolado até aqui, já vai fazer 1 ano da guerra. Existem sinais no firmamento, nos céus, para quem sabe ler os céus, está vendo que os sinais estão lá. É chamado de Evangelho das Estrelas. É astronomia bíblica. Astronomia bíblica. Não é astrologia, Sumiram não. Com isso da igreja. Sumiram com isso da igreja. Astronomia bíblica. Astronomia bíblica. Você faz a leitura dos acontecimentos através do posicionamento das estrelas. Vou te dar um exemplo. Por que ela é tão importante? Ela foi retirada da igreja por Satanás. Quando Jesus nasceu, não teve um sinal no céu? Sim. Houve uma configuração no céu para aqueles... Eles não eram magos, eles eram estudiosos do céu. Isso foi se perdendo com o tempo. Existem matérias no Google mostrando que as missões de antes, eles ensinavam para os índios a astronomia. Os índios sabem astronomia. Os sinais estão todos no firmamento. Isso é que é extraordinário.
Os maias é coisa de doido, né, mano? Eles sabiam de tudo. Cara, mas eles tinham o ensinamento de anjo caído. Gênesis 6:4. Eles sabiam de tudo. O problema... O inimigo sabe. Sim. Você entende, Júlio, como é que a gente está preso dentro de um sistema? Olha só que absurdo, cara. Levam a gente para a igreja. Vai cantar, vai dar dinheiro, vai ouvir uma palavra. O que é isso? Aí Jesus disse... Ele só pega uma versão do que Jesus falou. Jesus disse assim, ide por todo mundo e pregai. Não é só isso que a gente ouve? Uhum. Mas acho que é em Marcos que ele vai falar um pouquinho diferente. Ide por todo mundo e ensinai. Eu publiquei isso no grupo do Telegram hoje, falei com eles lá. Então, só que hoje a liderança só fica no ide e pregai. E o ide ensinar, que você tem que ensinar? Irmão, a Bíblia diz, haverá sinais nos céus. É isso que eles escondem da gente. Os eclipses estão todos lá. Inclusive, esse terremoto, houve um sinal no céu. Quem sabe ler, eu não sei ler, mas eu estou acompanhando um estudo já mastigado pelo irmão Eduardo. Maravilhoso. O meu grupo do Telegram foi criado para isso. Foi para isso. O segundo selo se abriu, que foi a guerra. Houve um sinal no céu no dia 24 de fevereiro do ano passado. O terceiro selo já se abriu, que foi lá essa medida de trigo por 1 denário e tudo mais, que esse cavalo preto. Houve um eclipse em maio do ano passado, visto por alguns países. Eu estou resumindo uma coisa que é uma leitura gigantesca. Inclusive, uma irmã que estudou no passado astrologia, hoje ela é cristã, ela falou assim, irmã, dia 23 de março tem um alinhamento no céu, muitas coisas vão acontecer a partir disso. A astrologia tomou, como se fosse para eles estudam isso foi retirado da igreja. E a gente agora está caminhando para a abertura do 4º selo, esse primeiro trimestre, que é o quê? O cavalo amarelo, né, que o inferno seguia. Terremoto, fome, peste, guerra. A guerra não acabou. A gente já está vivendo a terceira G e as pessoas não se deram conta. Os países já estão todos tomando seus posicionamentos. E todos eles já estão se posicionando. Eu acho que o Júlio ficou um pouco curioso com relação ao estudo das estrelas. Maravilhoso. Você quer ver uma coisa bem bacana? Não sei se você já ouviu falar sobre as pedras guias da Geórgia. Sim, cara. Né? As Guidestone. Bom falar sobre isso. Ali você viu que houve uma explosão no ano passado que derrubaram. Você quer saber por quê? Né? Aí eu fiquei um tempão me perguntando, eu falei assim, caramba, por que destruíram um monumento que era tão misterioso, que tinham 10 mandamentos ali e tal, inclusive manter a população abaixo de 500 milhões e tal. E nós fomos pesquisar. Sabe o que acontecia? Tinha uns buracos na pedra guia, só que ninguém via, aquilo é bem pequenininho. Tem uns buracos nela, né, que destruíram. E outra, ninguém sabe quem destruiu, né? Tem câmera, mas ninguém viu. Ninguém fala né? nada. Ninguém fala nada. Ficou por isso mesmo. Destruíram, ficou por isso mesmo, certo. Ela tinha algumas perfurações nela. E tinha uma especial, que ela apontava direto para a estrela Polaris. Então, toda hora tinha alguém lá, olhando pra ver se ela naquele buraco lá, para ver se ela estava na posição. Que ela está num determinado grau. E eles sabiam o seguinte, a hora, que ela foi colocada lá nos anos 80, acho que 81, 82 que foi colocado lá. A hora que essa estrela mudar de posição, a hora que ela sair daqui, que ela não aparecer mais nesse buraco aqui da pedra guia, é porque o relógio começou disparou e começou a contar para Apocalipse. Na verdade, nós estamos realmente, como eles falaram naquele relógio do juízo final, a 90 segundos realmente do tempo do fim. O que acontece? Ele sabe, mano? O inimigo sabe, eles têm acesso à dimensão do tempo. Nós não é por isso que eles, quando você vai numa sessão espírita, eles têm as informações, porque eles têm acesso à dimensão do tempo que nós, seres humanos, não temos. Hoje, as minhas perguntas são respondidas por conta disso. E o que acontece? Essa estrela Polaris, quando ela marcar ali, quando ela bater, ela estava a 33 graus, ela já está a menos de 10. Quando ela bater o zero,
há um cataclisma global, destruição total. Terremoto, vulcanismo, tsunami, tudo ao mesmo tempo. Esse desastre combinado, a gente conhece na Bíblia como a consumação da ira do Senhor. Descrito em tantos livros. Oséias, Amós, Miqueias, Ezequiel, todos eles descrevem a consumação da ira do Senhor, destruição total. Faz sentido os bunkers para você agora que eles construíram? Banco de semente na Suíça? É só casar. Por exemplo, você quer ver uma parada bem legal? Eu vou te mandar isso depois. Manda, por favor. Vou te mandar depois. Eu montei um estudo para saber os períodos de guerra, né? Eu já tinha feito, só que eu falei, vou colocar ele numa planilha para eu enxergar melhor isso daqui. Quando é que as coisas acontecem, Júlio? Tipo 11 de setembro, né, que mexeu com o mundo todo. Eu falei, toda hora uma guerra, toda hora uma guerra. Eu falei, calma aí. Eu tirei um minuto da minha vida, Júlio. Eu fui pesquisar todas as guerras, as principais guerras, desde o início do século XIX até 2022. Eu falei, calma aí. Que período que acontece mais a guerra? Quais são os meses? Quais são os anos? Aí a gente começou a observar que os últimos 7 anos, 2015 para cá, avolumou o número de guerra. E 2015 foi o pior ano que nós passamos. E eu sempre alerto as pessoas. Os principais meses e os meses que mais acontece guerra, além de setembro, que tem os seus motivos, dezembro e janeiro. São os que mais acontecem. E fevereiro também ocorre bastante coisa. E não é por acaso que a Rússia invade a Ucrânia em fevereiro. Enfim, acontecem várias situações nesse período de tempo. Nesses 3 meses são os principais. Mas você tem alguns intervalinhos ali, alguns meses do ano e tal. Mas setembro, outubro também costuma acontecer muitas coisas. Só que a gente está tão preso dentro de um sistema. A gente está tão preso dentro de um sistema que a gente não tem tempo de identificar essas coisas, Júlio. A gente não identifica, a gente não enxerga, a gente não para analisar tudo que está acontecendo. Então, por isso que existe os cultos, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, que é para você não ter tempo de estudar, de se preparar, de enxergar as coisas. Aí, como eu falo com as pessoas, calma aí, como muitos irmãos falam, você vê muito isso no YouTube, olha, como se preparar para o Apocalipse. Como é que eu me preparo para o Apocalipse? Tem como se preparar para o Apocalipse? Tem como eu, de alguma forma, evitar e fugir do Apocalipse? Existe preparo para o Apocalipse? Tem como? Então, aí vem um bando de YouTube, um monte de YouTuber, dizendo, olha, faz isso, faz aquilo, vai para tal lugar, vai para tal região, tal lugar vai ter isso. Aí eu até brinquei no YouTube outro dia. Eu fiz um vídeo lá, Júlio, falando o seguinte, como ser pobre e sobreviver ao apocalipse. Obrigado. Não, obrigado. Como? Como que um pobre sobrevive no apocalipse, Júlia? Você tem que guardar comida, guardar dinheiro, crise econômica. Mochila de acampamento. Falta de comida. Como é que um pobre sobrevive, um cristão? Um irmãozinho que é pobre? Não tem como sobreviver, irmão. Cara, eu sou louco para entrevistar um sobrevivencialista. Ah, tá. Tá, sou louco. Se vocês souberem, quem souber aí, conheço. Por favor, me indiquem. Eu tô no grupo do Telegram desse sobrevivencialista. Assim, irmão, eu gosto muito desse assunto. Tá? Nos Estados Unidos, os irmãos são mais preparados para isso. Eles são altamente preparados para isso, tá? Mas eu vou ser bem sincera contigo. A minha preparação é quase nula. Por quê? Porque eu creio num Deus que vai cobrir a gente com as suas asas quando todas as coisas acontecerem. E a gente vai ser luz nesse mundo de trevas e de sofrimento. Quando vier todas essas coisas, a gente já está na iminência disso acontecer. É a gente que vai estar lá para socorrer esse povo que precisa de socorro, que vai estar vendo o mundo desabando, um caos. A gente já está vendo aí o aumento do preço dos alimentos. Para o anti-messias se manifestar, tem que ter caos. Tem que ter caos. Ninguém... É o oposto de Cristo, né? Estou à porta e bato, se você abrir, cearei contigo. O anti-messias é o oposto. Provocando caos para o pessoal aceitar a marca. Infelizmente, vão ser filas para aceitar e pastores direcionando para você aceitar a marca. Não. Essa não é a marca, não. A igreja vai ser arrebatada antes. Como a minha mãe ouviu esses dias, ela foi falar.
na igreja dela, ela foi falar para o irmãozinho, esse ano vai vir a marca, a gente tem que se preparar, a gente não vai poder aceitar. Aí ele falou assim, não, pode aceitar sim, porque a igreja vai ser arrebatada antes. Irmão, eu não acredito nisso. Eu acredito numa prensa que a igreja vai passar, um sofrimento gigantesco, porque é nesse sofrimento que se manifesta a glória de Deus, se manifesta quem nós somos. Apocalipse é a observação de comportamento. Os cientistas não fazem isso? Eu quero observar o comportamento da luz. O que ela é? O átomo. Eles fazem um experimento. Nós vamos passar agora por uma provação. É só isso. A Bíblia não diz, cuida para que ninguém tome a tua coroa. Olha, vocês não vão passar mais fome, mais sede. Eu prometo isso a vocês. A gente vive com uma promessa e a gente vai viver pela fé, porque o mundo vai acabar a comida. Isso está prestes a acontecer. E a gente tem que se preparar psicologicamente para isso. E vocês têm alguma ideia sobre esse calendário 2023, 2030? 2030. A gente já ouviu falar muito disso. Já ouviu falar nesse calendário? Eu faço alguns estudos também sobre isso. E eu pareço meio doido. Eu falo, cara, eu tô ficando maluco, mano. Aí eu mando pro meu cunhado no Zap e falo assim, lá vem você com esse negócio, cara. Mas eu falo, cara, será que eu tô sozinho nessa parada? Eu sou um cara que eu gosto muito de... Pô, cara, deixa eu estocar um negocinho aqui. Deixa eu fazer uma mochila tática aqui pra, de repente... Porque eu lembro de uns DVDs e com certeza você deve ter ouvido. Prepare-se. Meu irmão! Eu não ia comentar com eles não, mas foi isso que meu irmão me deu na época. Meu irmão, prepare-se. Do Rubens Sodré. Rubens, meu irmão, como é que eu acho esse cara? Ele tem canal. O Rubens tá passando... Ele mora no Rio. Não, mas ele tá em São Paulo. Ele andou sumido aí, cara. Sim. O Barra agarrou pro lado dele. Ele andou sumido aí no lugar que eu fiz muita palestra com ele aqui no Rio, cara. Cara, eram 12 DVDs. Isso. É esse DVD que abriu os olhos. Eu destruí aqueles DVDs. Eu vi aqueles DVDs. Eu falava, meu irmão, não é possível. Não é possível. Como é que esse cara tem essa informação? E a gente que viu, prepare-se. Isso foi com que ano? Tem 12 anos, 13. 5, 6, 7, 8, 9, 10, por aí. Tem mais tempo até. E a gente hoje pega tudo que aquele cara falou, meu irmão. E se cumpriu. Se cumprindo. Se cumprindo. Ele falava do Big Brother. Isso. E aí, como é que explica hoje? Você sabe que apagou quase todos os vídeos do canal dele. Isso. Apagou. Você não acha mais? Ele apagou. Ele apagou ou apagaram. Mas acho que ele continua publicando. Não, ele tem um canal, mas ele perdeu todos os vídeos dele. Porque do 1 ao 12 é inacreditável. Assim, tu fica doido. Ele veio dessa escola. Eu nunca assisti os vídeos do Prepare-se. Eu sou da escola da Chegada e do Dr. José Renato Pedrosa. Ele, para mim, foi uma grande escola. Ele fala Pedrosa, muito... Pedrosa. A Pedrosa mora no meu coração. Max fez live com o Dr. Pedrosa na época. Eu sou raiz, cara. Você entendeu por que ele perdeu o canal dele? Caraca, muito strike, fã de maçonaria. Muito strike. Meu Deus. Cara, esse Prepare-se absurdo. Eu não fui dessa escola, mas eu sei. Você falou de calendário. Você quer ver uma coisa bastante curiosa? E que eu fiquei super tranquilo, mas também arrumei alguns inimigos, algumas tretas no ano passado por causa das eleições. Em 2017, já tinha falado para ela, falei em casa, falei, Bolsonaro ganhou agora, mas já se prepara que ele não vai ser reeleito. Em 2017 tinha falado isso. Então já sabia tranquilamente no ano passado que a esquerda voltaria. Aí você fala, cara, como é que você sabe disso? Você explica. Escatologia e geopolítica, gente. E as pessoas não entendem. O Brasil, Júlio, ele é o reflexo dos Estados Unidos. Ou seja, todas as vezes que foi direita nos Estados Unidos, aqui foi direita. Lá foi esquerda, aqui foi esquerda. Ou seja, você acorda domingo de manhã para votar só para poder fazer isso. Um direito obrigatório, né? Porque
Eu quero o meu direito de votar, mas agora eu tenho obrigado. Se não votar, tu toma uma multa. Como é que pode? Então você só tem que dar legalidade ao que já está certo. Aí você fala, não sei se é o caso de comentar aqui, você acredita em manipulação das urnas? Não, não acredito. Eu não acredito, porque já está determinado. Já está certo. Agora, como é feito, é o que ninguém vai te contar. E ninguém vai me contar. Tá? Como que é? Ninguém sabe. Agora, por exemplo, os 8 anos de Obama nos Estados Unidos, que foi um trabalho assim, extraordinário que ele fez, né? Foi o tempo que o PT também estava aqui. Quando o Trump assume lá, o Bolsonaro assume aqui. O Biden assume lá, a esquerda volta aqui. E qual é a dificuldade de entender isso? Aí é que entra a apostasia, Júlia. Aí é que entra a leitura do tempo. Tem os nossos irmãozinhos que foram para frente dos quartéis. Júlio, foi perda de tempo? Foi muito... Aí você vai orar, você vai jejuar, você vai abrir uma barraca na frente do quartel, cara. E quantos profetas não profetizaram dizendo que Bolsonaro seria reeleito e eu falando desde 2017, a esquerda vai voltar. Não, mas você é pessimista, não pode e tal. Você está contra a gente. Não, você está contra a gente. E como já perdi alguns amigos por conta disso, que eu falei, o Bolsonaro não vai ganhar. De que lado você está? Da coerência. O problema é que nós perdemos a coerência, e é por isso, Júlio, que ninguém consegue lutar contra o sistema. Então você foi para o quartel induzido por políticos, por isso que eu falo de lavagem cerebral e hipnose, a mando de pastores. Vamos entrar no assunto aqui rapidinho, só para esquentar a parada aqui? Por que foi para frente do quartel, Júlio? Eu não tenho certeza, mas são fortes convicções. Certo? A igreja, as igrejas, as denominações, igreja não, que igreja é santa, é noiva, é pura, ela que sobe, denominação, o cimento fica. Bolsonaro havia feito, liberado um pedido de perdão das dívidas das igrejas. Isso foi em 2021, se não me engano. Alguns bilhões de reais. Beleza, perdoou a dívida? Não é perdoar. Eu tenho que devolver o favor que você me fez, Júlio. Você acha que existe almoço grátis, Júlio? Nunca. Alguém vai te ajudar aqui a crescer o teu trabalho? Nunca. Não vai, meu irmão. Se não der nada em troca, meu irmão. Beleza, então vamos lá. Tem perdão da dívida? Tem. O que tem em troca? A igreja vai te dar apoio. Certo. A mesma coragem que eles têm de pedir dinheiro em nome de Deus foi a mesma coragem que eles tiveram de falar que Deus, e eu vi inúmeras profecias das mais absurdas que você possa imaginar. Teve um cara até famoso, acho que é da Barra da Tijuca, ele tem uma igreja aqui na Barra, fugiu o nome dele agora. É até um cantor ele também. Dizendo que teve uma visão de um anjo trazendo uma faixa nas cores que carregava a bandeira do Brasil e escrito Bolsonaro. E daí vai. Das mais absurdas visões e profecias, confirmando que o cara ia entrar, e eu aqui, que não sou profeta, não sou nada, desde 2017 já estava falando que o sujeito não ia entrar. Você quer saber quem vai entrar nas próximas eleições? Em 2026? É só ver o que vai acontecer nos Estados Unidos. Eu acho que a esquerda nunca mais sai do poder. Mas não pode. Não pode. A esquerda já tomou conta das Américas toda, praticamente. Não sai mais, filho. Esquece. Então, o que aconteceu, Júlio? Por que não sai? Desculpa. Por que não sai? A Bíblia precisa se cumprir. Exato. É isso aí. É o que eu estou falando. Quem estuda escatologia e estuda geopolítica, antevê a jogada. Eu falei em casa, falei, gente, o pessoal estava falando, vamos trazer para a igreja, sair um pouquinho da política. Deus está prometendo um grande avivamento. Eu falei, olha, tá todo mundo feliz. Só que vocês têm que entender o seguinte, para vir um avivamento, a igreja precisa ser prensada igual para fazer o azeite, mano. É isso aí. Provada no fogo. Tem que ser provada. Para ser provada, para vir esse avivamento, Bolsonaro não pode estar no poder. É isso aí. Porque Bolsonaro no poder, muitos cristãos estavam adorando Bolsonaro. É isso aí. Bolsonaro vai dar o jeito. Deus usou até um profeta do Texas. Deus deu uma profecia para ele falando. Ele até pesquisou depois que Deus deu a profecia para ele.
ele pesquisou, caramba, realmente o Brasil está passando por um momento de eleição. Aí Deus mostrava para ele que a metade do coração do brasileiro, né, do cristão, num presidente, num líder político, é metade em Deus. Isso não existe. Deus não divide a glória dele. É isso aí. Então eu falei com o Eliton, até faz parte da produção aqui, tava lá na casa dele, mora aqui perto. Falei, Eliton, eu tô bolado, irmão. Eu tô bolado porque se realmente essas profetadas tá acontecendo, outros estão errados. Ou não vai ter o avivamento, ou... Aí ele, pô, tu acha? Eu falei, acho. Das duas, uma. Ou a esquerda toma o poder, aí eu vou te falar que vai começar os 7 anos. É isso aí. É um start. É o start. É o start. Ou, se o Bolsonaro continuar no poder, meu irmão, vai ter uma apostasia gigantesca. O Bolsonaro é culpado. Não tô falando isso. Ele não é culpado disso, não. Mas estavam adorando a ele. Idolatrado, E o que aconteceu? E eu tive uns meses antes da eleição, no outro canal, no Polígrafo, que eu tive o prazer de entrevistar o Alexandre Ramagem. Sim. O delegado Alexandre Ramagem. Ah, eu vi. Tu viu? Vi. Eu, o Roberto Mota. E do nada. Tanto que o Mota ainda fala, pô, isso aí não tava no script. E realmente, foi do nada. Eu falei, irmão, vamos fazer o seguinte. 2023, a esquerda ganhou. O cara tá no poder. Tu tem que ver o silêncio que dá na sala. Não é? O Max que viu o silêncio na sala. Tipo, ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Não tinha como. Só que o cara tá aí. O cara tá aí. As pessoas que falavam que eu era meio maluco, retardado, já começou a falar, pô, vamos lá. Falou, olha, o barro vai agarrar, meu irmão. E eu falo que é o seguinte, eu quero que vocês me corrijam. Pra mim, Júlio, apostasia não significa sair da igreja. É isso aí. Eu acho que o inimigo não quer tirar o povo da igreja. Se Não, dentro é da mesmo. igreja, É você isso está aí. Ele sob lá controle. dentro. Exatamente. Você está sob controle. Mas eles entenderam isso. Eles entenderam Será? isso. Porque o que acontece na igreja em Atos, olha, o inimigo, ele já percebeu, ele sabe, ele é muito mais inteligente do que a gente, ele sabe, quanto mais persegue a igreja, mais se mata cristãos. Mas ela cresce. Mas ela cresce. Igual massa de bolo. Quando você deixa a igreja totalmente morna, com o evangelho da idolatria, do conforto, não se prepare, quando você deixa essa igreja ali totalmente alimentada, ela recebe tranquilamente o antimessias. Aquelas dosezinhas ali homeopáticas. Essa igreja está sendo alimentada para ele. O problema tá, no caso, pro inimigo, sabe aonde? Sabe em quê? Naquela igrejinha, nas irmãzinhas do Coque. Sim. Na igrejinha pequenininha. Mas é dessas que a gente gosta, né? Daquele que fala que é Bíblia. Porque essas aí, dá 3 horas da madrugada, elas estão face a face. Essas aí... Você falou isso daí, Júlio. Sabe o que eu lembrei agora? Tem uma escola, eu não lembro o nome dela, acho que é Cairóis, em São Paulo. Eu acho que é em São Paulo, mas acho que é Cairóis o nome dessa escola de formação de missionários. Cara, eu tenho um sonho de ser missionário. Mó barato, cara. Minha esposa sabe dos meus pensamentos, né? Eu quero passar Apocalipse, eu quero estar aqui até o final. Eu falo para ela assim, cara, eu queria ter oportunidade, Júlio, de ver de ver e viver o que nenhum apóstolo teve oportunidade. Só tenho essa chance, Eles cara. só escreveram, eles não vivenciaram. Eu só tenho essa chance. Ezequiel, Daniel, João, eles visualizaram uma figura e escreveram. Mas quem vai vivenciar a gente? A igreja devia estar feliz por passar por esse momento, porque é um momento daquele que está santificado, cheio de luz, cheio de unção, sobressair.
Ei, vamos embora aqui, vem comigo, vamos curar, vamos libertar, vamos agir, vamos avançar o reino. Hoje... Júlio. Não... Júlio, não tem mais eu não consigo mais... Existe, mas eu não consigo mais ver o... Eu não tenho, mas levanta e anda. São os anônimos. É muito difícil. É isso que eu ia te falar visualizar. agora, desse trabalho lá em São Paulo. Eu preciso confirmar. Para Ainda você tem ser os aprovado, remanescentes. para você ser aprovado, um missionário, você tem que ir para o monte, você vai para o monte, você faz vigília no monte, você ora, Júlio, por 10 horas ininterruptas. 10 horas de oração, de joelho. Caraca. Não tem aquelas histórias na Bíblia que o Elias ora e Deus responde? Essa é a preparação de um missionário. Tu só desce do monte quando tu orar e Deus te responder. Aí a coisa... Aí o que eles fazem? Pega lá, às vezes tem um ou outro que manifesta com algum espírito demoníaco, alguma coisa. É um teste mesmo para ser missionário. Liberta aí. Faz o trabalho de libertação. A parada lá é pauleira, é pedreira para ser missionário. Só que hoje, você vai na igreja, é mais tempo discursando balela do que buscando santificação. Então, o propósito que a gente perdeu, Júlio, é o seguinte: o cristão hoje, o crente, por que existe o discurso do pré-tribulacionista? Porque ele acha que não tem que passar por nada, tem que ter uma vida confortável e ir embora daqui. Certo? Só que você vê hoje, a maioria, hoje, quando fala de Apocalipse, todo mundo morre de medo que assumir. Tem gente que falou que nunca leu Apocalipse que tem medo. Tem medo. Júlio, o Apocalipse é o momento mais extraordinário da Bíblia. E não é para o crente ter medo. É a hora que você vai estar com o papai, porque o papai vem buscar a gente. É a hora que Jesus vem te buscar, meu irmão. Só que você tem que passar por isso. Para ele poder te buscar, né? Arrepia quando fala isso. Para ele poder vir te buscar, tu tem que passar, cara. Não tem como, não dá para você sair daqui sem ter que passar por isso. Por exemplo, olha o estado de conformismo que estava a igreja em Atos. Jesus havia avisado que, olha, eu vou embora, mas vocês não vão ficar órfãos, porque eu vou mandar o Consolador. Só que atente porque eu vou falar para vocês. O Espírito vem, vocês vão ser batizados com fogo e poder. Saiam de Jerusalém depois que vocês forem batizados. Aí vem o livro de Atos, que Atos é maravilhoso. Quem quer ser missionário, que está assistindo e quer ser missionário, tem que ler no mínimo 100 vezes o livro de Atos, que é extraordinário. No mínimo 100 vezes. Aí vem Pentecoste. Todo mundo é cheio de fogo e poder, fala em idiomas e tal. Beleza, a igreja começa em Jerusalém, né? Fazer curas, milagres, liberta e tal, faz um trabalho extraordinário. Mas o que aconteceu, Júlio? Eles esqueceram de sair de Jerusalém. Descumpriram uma ordem dada direta por Jesus. Só que quando você descumpre uma ordem, meu irmão, alguma coisa acontece. Aí o que aconteceu? Pega Estevão. Estevão é o primeiro sinal. E engraçado que ele não sentiu dor, cara. Se você ler direitinho, ele não sentiu dor. Não, ele viu o céu se abrir. Foi extraordinário. Por isso que eu falo que o Apocalipse não é para você ter medo. Eu acredito que nós não vamos sentir dor. Não vamos. Eu tenho essa profetas visão. até dizendo isso. Esses dias... É interessante essa coisa da convocação que eu estava falando, né? A gente está vivendo um tempo agora que as ovelhinhas estão sendo convocadas. E Deus tem usado os profetas para dizer, e confirmado no nosso coração também, de que ele vai levantar, ele vai derrubar os grandes que não estão fazendo a obra da forma que deveria fazer, correta, e ele vai levantar os anônimos, as ovelhinhas. Essa é a oportunidade da gente sobressair, da gente falar. Eu vejo um cenário do Apocalipse, da gente socorrendo. Eu acho que é um momento extraordinário para você orar por alguém doente, aquela pessoa se converter, orar por alguém que está passando fome e aparecer comida na despensa dela, orar por uma torneira que não está saindo água e Deus fazer jorrar água. Isso é o êxodo. O êxodo vai acontecer agora novamente. Isso está sendo profetizado. Esse é o momento, para mim, Apocalipse é o momento de agir, de avançar o reino. Então, se as ovelhinhas estão sendo convocadas, é o que eu estou orientando lá no grupo. Gravem seus sonhos,
Porque o mundo tem que perceber, que tanto crente é isso, sonhando com a mesma coisa. Porque os crentes todos estão sonhando com o Apocalipse, sonhando com arrebatamento, sonhando com perseguição, sonhando com coisas terríveis. E aí é o momento da gente falar para o mundo começar a despertar. Ei, esses crentes malucos, tudo estão falando a mesma coisa. Está todo mundo de comum acordo? Está todo mundo falando a mesma coisa? E avançar o reino. Quem não estiver evangelizando, quem não estiver gerando bons frutos, vai ser cortado. Vai ser extirpado. Aí, Júlia, entra o que eu estava te falando. Aí, por eles terem desobedecido, aí veio chamado lá na epígrafe de a primeira grande perseguição. O que aconteceu? Foi todo mundo obrigado a se espalhar e o evangelho avançou. Então, o evangelho só vai avançar nesse país, irmão, com perseguição. Eu só vejo dessa forma. Então, quanto mais perseguido, mais você cresce. Não é assim que acontece na tua vida? Quanto mais problema você tem, mais você tem força para... deu errado aqui? Não, calma aí que isso aqui uma hora vai ter que dar certo. Então, você é aprovado. Os grandes homens da história, eles só se tornaram grandes homens porque passaram por grandes problemas. Daniel só foi Daniel porque foi cativo. Minha esposa falou de Daniel. Se não tivesse sido cativo, não teria acontecido isso. O auge dos caldeus naquela época não teria sido derrubado, extirpado, não teria acontecido aquelas coisas na vida do rei Nabucodonosor. Você sabia que, é só título de curiosidade, você sabia que os animais fazem jejum? Você sabia disso? Nem minha esposa sabe. Eu vi isso hoje. Com qual propósito? Espiritual, cara. Sabe quem fez isso? Tu vê que a igreja não ensina nada pra gente, cara. Sabe o que aconteceu quando Jonas se recusou a ir para Nínive? Aí depois ele obedeceu, Jonas, né? Foi lá, não, teve que ir, aí passou lá. A Bíblia diz que o tamanho de Nínive era de 3 jornadas 3 dias ou 3 noites a pé. Aí ele chegou a 1 dia de caminhada. Aí chegou na frente do povo lá, falou, Deus vai destruir essa cidade aqui. Ou vocês se consertam. Só que a mensagem dele chegou nos ouvidos do rei de Nínive. E ele ficou morrendo de medo do rei. Aí o que ele fez? Olha, desceu do trono dele, se cingiu de pano de saco, deitou em cinzas e deu uma ordem. A partir de hoje eu quero todo mundo, todos, homem, mulher e animais de todas as espécies em jejum. Que era com o propósito de fazer com que Deus se arrependesse de destruir a cidade. Qual foi o resultado? Deus não destruiu Nínive. Aí você pode voltar lá para Daniel, quando entrou na cova. A Bíblia diz que os leões, os anjos fecharam a boca dos leões. Eles estavam em jejum. Porque o propósito não era de destruir. Agora, como é que um leão aguenta o jejum? Como é que o rei deu ordem para os animais jejuarem? Um animal selvagem, cara. Como é que um animal selvagem, vendo carne fresca, com fome, não ataca? Você vê, é impressionante, né? É impressionante. Aí o rei foi lá, abriu a pedra, mandou remover a pedra. Aí estava Daniel chorando com voz trema. Daniel, se tu estiver aí. Aí Daniel sai de lá. Então você vê que até os animais jejuam. A igreja hoje não jejua, a igreja não ora, a igreja não consagra, a igreja não se santifica, a igreja só quer saber de dinheiro, de prosperidade, de vida boa. Então, aí para encerrar o assunto, aí o que aconteceu? Os pastores precisavam devolver o dinheiro dos políticos, da dívida do perdão. Eu dou a minha cara a tapa aqui, para quem estiver me assistindo, que esses pastores vão se voltar todos para o governo Lula. Escuta o que eu estou te falando. Sabe por quê, Júlio? Porque o império deles não é sustentado por Deus, é pelo dinheiro. E eles precisam de aliança política para poder manter o império de pé, ou o império deles vão ruir. Eu falo isso em todas as lives que eu faço. Eu dou minha cara a tapa que todos esses pastores não voltam correndo para o governo PT. Ou eles aceitam que o império deles vai cair. E eu vou mais longe. Queria tanto estar errado. Das duas, uma. Não só os pastores, mas os políticos de direita, sim, conservadores. Sim. Das duas, uma. Concordo. Ou pula o muro,
ditado aqui no Rio, Isso. pula que o muro tá baixo, ou pulam o muro, ou vão ser esmagados. Aí sim, vai ser o joio do trigo. É isso aí. Ó, ou vem pra cá, vai ter que fazer o jogo, ou nós vamos te destruir. Vai preso, vai... Enfim, das duas, uma. Eu creio não querendo crer, que a nossa bancada vai ser a maior decepção para muitos. Eu creio. Qual bancada que não foi, né? Você quer o pior, que é Eduardo Cunha? Né? Cristão, representante, líder da bancada evangélica, foi um dos que mais fez a igreja passar vergonha nesse tempo todo. Bom, eu também concordo com você. Tá. Concordo. E eu não dou 2 anos. Também penso nisso. Não dou 2 anos. Eu falo para todo mundo, gente, vamos esperar os 100 primeiros dias. É importante. Os 100 primeiros aí. Não, mas calma, ainda nem começou ainda. Ainda nem começou o governo. Deixa o cara governar, pô. Ele ainda não começou. Nós estamos em quê? Hoje são... Fevereiro, 9. Tá cedo ainda. Ainda nem começou, cara. Deixa o cara. Deixa o cara governar. Vamos botar aí 100 dias de governo. 100. A gente volta aqui. Tá gravado. Tá gravado. 100 dias de governo. A gente tem que marcar aqui uma live aqui. Vai ser bacana. 100 dias. Pega o que a gente tá falando agora. Salva, a internet não perdoa. A internet não perdoa. Salva aí. Vamos botar lá. Fulano, ciclano, beltrano. Os políticos. Os pastores. Pronto. Daqui a 100 dias a gente Fechado. volta aí. E vamos ver, porque quero muito tá errado. Quero muito. Quero que tu queime tua língua. Queimar a língua. Eu quero que tu queime tua língua, que o pessoal vai bater de frente mesmo. O pessoal vai falar, não, eu sou cristão sim, eu sou conservador sim, eu vou preso por Cristo, eu vou morrer por Cristo. Eu quero. Vai acontecer? Só daqui a 100 dias. Sabe quem seria bacana aqui? Ele trazer o pastor Enoque. É pena que tá em Goiânia. Ih, pastor Enoque tem uma história de vida. Não, vamos trazer o pastor Enoque, lá de Goiânia. Pastor Enoque Lima. Direto aqui, ó. Direto aqui, A gente vai mandar essa live pra faz ele. um link. É verdade. Bota ele aqui. Verdade! A gente pode marcar isso, cara. Internet tá aí, pô. Você é mole. Bacana, legal. Ele vai gostar. Traz, bota ele aí e vamos conversar. Porque... Cara, eu tô com alguma pergunta aqui. Gente, vai ter que ter parte 2, 3, tá? Eu não consegui sair de Apocalipse. Eu tenho tanta coisa aqui, tanta pauta pra falar, mas pra quem não sabe, já tá de noite, já tá tarde. Tem muita coisa. Vamos voltar. Não esquece, por favor, gente, comenta aí, deixa um like, se inscreva. Manda essa live, fala assim, caraca, ela juntou 3 doidos, só falaram besteira. Não tem problema, a gente não liga. Comenta, pô, não, eu acho que vocês estão certos, olha, eu acho que vocês estão falando muita asneira. Não tem problema, mas fala pra gente. Pô, indica, pô, ó, tem um cara aqui assim, sensato, que ele também tem uma visão igual de vocês. Ó, tem um cara aqui que tem uma visão totalmente oposta de vocês. Se ele não quiser brigar, tá convidado. Senta aqui, porque a gente precisa de pessoas com visões diferentes. Por quê? De repente a gente tá com uma ideia aqui e acha que é o dono da razão. Chega o cara aqui e fala, pô, cara, mas olha, eu tenho esse viés aqui. Eu acredito dessa forma. Ih, rapaz, mas também eu acho que é legal. Não vou trazer a baila para vocês, não. Vai ter no próximo. Mas tem gente que acredita que a igreja sai antes. Isso. Tem gente que acredita que a igreja vai sair no meio. Tem gente que acredita que vai passar. Isso. Todas essas pessoas têm embasamentos bíblicos que vai reforçar a sua fé, a sua visão. Eu tenho alguma, confesso que estou mudando.
Não vou falar qual é a minha. Eu já mudei, não já. Não vou falar o que é. Eu tô mudando. Eu mudei também. Mas eu vou deixar só um negocinho. Jesus, Getsemane, tá orando e falou assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Aí Deus vai mandar um anjo. Aí tu fala, pô, seus problemas acabaram, irmão. O anjo chegou. O anjo faz assim pra ele. Jesus. Isso não tá na Bíblia não, tá? Aí ele fala assim, Jesus. Acho que o barro vai agarrar pro teu lado. Tá? Ó, deixa eu... Só pra... Irmão Júlio, deixa eu te contar uma coisa muito engraçada, assim. Do que aconteceu agora, no final do ano passado, com relação a isso que você está falando, a coisa vai pegar mesmo para o nosso lado. Quando a gente se dá conta que vai pegar para o nosso lado, a gente tem a carne também, a gente não é só espírito. Existe essa briga da carne e do espírito, isso dói, machuca a gente. E eu fiquei um tempo assim longe desses assuntos, eu tinha parado de estudar, e com os estudos do irmão Eduardo, de firmamento, eu voltei com garra. Fui orar, fui conversar com Deus, Senhor, o que você quer de mim? Porque o Senhor está voltando e eu estou aqui perdendo o meu tempo. Enfim, e orei, pedi para Deus tirar o medo do meu coração, me dar a coragem de Davi, porque a gente sente medo quando a gente vê a coisa feia, né? Essa que é a realidade. E Deus tirou. Naquela oração, Deus tirou o medo de mim e hoje eu estou assim, né? Faca na caveira. Hoje eu estou com garra. E eu estava conversando, assim, eu estava durante um jejum, conversando, você estava em oração ali com Deus, estava na cozinha, e eu fiquei assim, a gente é imaturo, né? A gente age como criança. Aí fiquei chorando ali, Senhor, a gente vai passar por uma perseguição, meu Deus, Jesus. E a gente chora, fala ali com Deus, como se a gente estivesse falando com um amigo, né? E aí Deus só disse assim para mim, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não quer passar pela perseguição, não? Então, assim, os irmãos que não querem passar pela perseguição, não quer passar por nada, quer ser arrebatado igual um anjinho e acha que o chicote não vai estralar, que vai subir tocando a harpinha, como meu amigo diz, tem que se lembrar. A gente está debaixo de obediência. Vai passar quem tem que passar. Vai passar quem tem que passar. Eu penso o seguinte, Júlio. Por exemplo, poderia até perguntar para ela, né, qual a visão dela. Né? Eu respeito todas as visões, cara. Você vai antes? Amém. Como Deus tem arrebatado muita gente. Certo? Eu penso que você vê muita tragédia no mundo, para mim isso é sinal de arrebatamento. Jesus voltou para essas pessoas. Exatamente, voltou. Pela morte, mas voltou. Olha o apocalipse na Venezuela. Só que a gente está ficando. Fome. Exato. Só que mas a gente está ficando. Egoísta. A gente está ficando. Você tem três opções de crença. Você vai antes, você vai no meio, durante, ou você pode ir depois. Eu penso sempre no pior. Porque nós temos dois tipos de mercado. O mercado pessimista e o mercado otimista. Eu faço parte do mercado pessimista. Que se prepara. Sim, exato. Vai ser arrebatado antes? Porque eu acredito que depois eu vou ficar? Não. Não é a minha crença. A crença é para você se preparar. É você não ser pego de surpresa. É isso. Então, eu prefiro pensar na hipótese do pior de que eu vou ficar. Mas arrebatou antes? Show, tô no lucro. Tô no lucro. Isso certo? Aí. Agora, ficar no movimento gospel. Não, tu vai. Aí tu não foi. Ficou. Vai chorar. Vai chorar. Entendeu? Tá perdido, não vai sabe chorar. O que fazer. Vai correr para onde, meu irmão? Entendeu? Então, eu tenho essa preocupação e essa visão. Né? Foi igual, mudando um pouquinho de assunto, né? Teve o jogo do Flamengo e Al Hilal. Né? O Flamengo perdeu lá, inclusive perdeu muito feio a eliminação. Eu tinha comentado com meu irmão, né? Meu irmão, e aí, cara? Eu falei assim, cara, o Flamengo não vai levar essa parada. Aí eu fui até no cortar o cabelo, lá no Matheus. Aí eu cheguei pro Matheus, tava com a camisa do Flamengo, né? A Matheus, Mengão vai ganhar. Eu falei, Matheus, vai perder, irmão. Vai perder. Aí ele, como assim? Vai perder, cara, não tem como. Aí ele, mas vem de onde está a convicção. Eu falei, olha, lá no jogo do Madureira,
que foi aquele empate no Espírito Santo de 0-0, ali já demonstrou muita coisa. Então você começa, Júlio, o que a gente aprendeu na vida é o que minha esposa falou mais cedo, analisar comportamento. Você quer saber quando Jesus volta, o que vai acontecer? Você quer saber sobre a apostasia? Analisa o comportamento da igreja, irmão. Analisa o comportamento dos pastores que são políticos. Eles vão manifestar o sintoma dito no livro de Mateus, nas cartas de Mateus. Ah, vai ter apostasia, vão entregar um ao outro. Ah, vai ter, como o Pedro falou, vai escândalo. Eles são o sintoma. Então o Flamengo, contra o Madureira, manifestou todos os sintomas de que não ia bem no Mundial. Só que por que você acredita que o Flamengo seria campeão? Ia ganhar do Real Madrid? Por causa do nosso fanatismo, nossa paixão. É seguir, né? Por que você acha que vai ser arrebatado antes? Porque nós temos amor à nossa própria carne. Você não quer sofrer. Como é que diz o slogan daquela igreja? Pare de sofrer. Aí o que o apóstolo Paulo falou? Ô, Timóteo, sofre comigo, Timóteo. As aflições do evangelho. Que contraditório. Uma igreja com slogan diz pare de sofrer e Paulo sofre comigo. Calma aí. Tem alguma coisa errada. Não tá batendo a conversa aqui. Né? Então, enfim, tem um monte de coisas, né, para desenrolar, tem um monte de coisa para... Isso vai virar encontro semanal. Isso vai virar encontro semanal. Mas é importante para a igreja... A ideia aqui, Júlio, provavelmente vai ter muitos comentários. Ah, só fala mal de pastor, só fala mal de igreja. Não. A ideia não é fazer crítica. Por amar a igreja que a gente... Eu só quero, Júlio, que as pessoas pensem. Pensem. Não é para ninguém... Sai da caixinha. Não é para ninguém sair de igreja, parar de fazer... Não é isso. Entendeu? Muito pelo contrário. Eu não quero que as pessoas saiam da denominação dela. Por exemplo, o que eu falei na última live que eu fiz no TikTok, lá no Teoria Máxima. Júlio, você tá com tua filha. Você teria coragem de pegar a tua filha, você ama a sua filha, certo? Claro. Você daria a sua vida pela sua filha. Sim. Você tem coragem de pegar a sua filha e dar na mão de um vagabundo para ela casar? Não. Por que não? Por que não? Porque eu amo, pô. Você ama? Tem certeza? E por que a gente aceita congregar numa igreja onde a gente sabe que o pastor tem amante, que o cara arrasta o dízimo, arrasta a oferta e faz 1000 bandalheiras dentro da igreja? Aí a gente fala o quê? Não, quando chega na hora certa, Deus vai julgar. Não, calma aí, eu tenho que ter um amor próprio. Assim como você ama sua filha, eu tenho que me amar e me respeitar. Eu não vou em qualquer denominação não, meu irmão. O povo se uniu tanto por uma causa, para, vamos lutar pelo presidente e tal, mas chega na hora da bandalheira dentro da igreja, ninguém se une para tirar aquele Júlio, falso profeta. A gente luta contra a corrupção do país, mas não luta contra a corrupção dentro da igreja. Mas será que essas pessoas também estão vendo essa corrupção dentro da igreja? Vem. Então, só que aí é o seguinte. Peraí. Nós estamos falando de... Isso aí. Algumas vêm, não é todo Isso aí. mundo. Nós estamos falando de membresia dos dois primeiras fileiras de banco para cima, tá? Ou das duas fileiras de banco para trás. Porque essa galera das duas fileiras de banco para trás... Não enxerga tanto, tá turvo. Não dá, mano. Não dá. Entendeu? Agora, a galera das duas fileiras de banco e a rapaziada que tá lá em cima, que enche o púlpito, aí esse sim. Eu penso do seguinte, irmão, essa galera para trás, Deus está vendo que elas estão sendo enganadas. Então vem, faz, que Deus vai fazer um milagre. Deus faz um milagre, porque o coração delas é puro. O coração delas é de verdade. Então ela faz, ela dá e acontece. Porque ela tem essa fé. Aquele lanfranhudo lá tá enganando. Aí ele ainda pega isso, tá vendo lá, ó. Dá o teu testemunho, irmãozinho. Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Isso. Mas foi porque ele falou? Não, é porque você... Foi sincero. Foi sincero. É isso aí. Você foi sincero. Então Deus vai fazer por você porque você realmente fez, você acreditou. Eu acho que é por aí, né? Eu acho que é por aí. A gente já chegou a falar com o pastor, a gente já foi na igreja de um familiar nosso. Deixa esse assunto para outra história, porque isso aí é longo. Não, a gente foi conversar e falar, olha, suas ovelhas estão nesse estado, elas estão precisando de ajuda, e a gente queria saber essas partes aqui da Bíblia e tal. A gente conversou com ele
E ele agiu como se a gente não tivesse falado nada. É porque, na realidade, é o seguinte, frieza. Júlia, já que minha esposa tocou nesse assunto, é o seguinte. É porque se a gente for estender isso aqui, irmão, vai para 6 horas de podcast. A história foi o seguinte, é que tinha uma vizinha nossa, tá? Já tem idade, problema de saúde, né, aposentada, tal, enfim, situação bastante delicada, já está há anos nessa denominação. Eu falei, vou aproveitar o gancho aqui, porque, tipo assim, Júlia, eu não tenho medo das coisas, sabe? Eu não tenho medo de falar as coisas. A gente apenas eu vou me polir aqui, né, até para não trazer danos ao teu trabalho, né? Mas eu não tenho coisa de falar nada, tanto que eu perdi meu canal no YouTube lá, né? Mas enfim. E aquilo me incomodou, o fato da senhora não ter assistência do pastor. Eu falei do pastor, e não era do grupo de evangelismo, né? Que é assim que eles fazem. Cria grupo de evangelismo, grupo de visita, grupo disso, que você vai jogando tanta responsabilidade que o pastor só fica na praia. Essa que é a ideia. Né? E eu fui conversar com o pastor. Falei, não, vou lá bater um papo com o cara, tal. Também vou falar aqui sobre o símbolo a logo da igreja dele que tinha mudado e tal. Enfim, eu cheguei e fui pedir lá um minutinho de conversa com o pastor, porque na época eu tinha acesso lá acho que era o vice-presidente lá, será que era? É o filho do bispo? Não, é um outro rapaz que me levou até lá. Que na época da faculdade de jornalismo, ele fazia faculdade de psicologia, esse pastor. Aí eu falei com ele, tem que você me levar no pastor lá para conversar com ele e tal. Ele falou, tá bom, vamos lá. Aí fui no dia certo, na hora certa, esperei o culto terminar, que eu não tinha muita paciência para assistir a reunião dele. Aí quando terminou, eu falei, pastor, eu tô aqui e tal. Ele falou, calma aí. Aí pegou, terminou e levou a gente lá. Aí levou, já peguei ele lá no altar mesmo, lá para conversar. Aí chegou, eu falei, pastor, é o seguinte, aí questionei ele algumas coisas, não é o caso de comentar aqui. Eu perguntei, falei assim, pastor, é o seguinte, tem a senhorinha aí, que mora bem aqui na frente, ela está passando por isso, por isso, outro. Por que o senhor nunca visitou lá? Por que o senhor nunca foi lá? Eu fui cobrar como um cristão uma postura do pastor. Não, porque aí vem aqueles monte de desculpas para poder dizer que não é bem o meu trabalho assim. Então você vai se eximindo das suas responsabilidades, tanto é que arrancaram tanto dinheiro das pessoas que construíram depois eu vou te mandar as fotos lá da igreja lá que eles construíram do lado da igreja deles e que não terminou a obra. Mas enfim, a gente tem alguns pensamentos com relação à obra parada, né? A gente já, enfim, vou te mandar as fotos depois. E ficou por isso mesmo. Não visitou a senhora, não houve mudança de postura do pastor. Não nos convidou para assistir os cultos. Não convidou, poxa, gostei de conversar com vocês, volta aqui. Não, quero que vocês sumam daqui, sabe? Então, assim, como eu também já tive oportunidade, Júlio, só para encerrar, de ir em algumas denominações e no final do culto a gente sabe que isso é normal, tipo lá para a Baixada Fluminense, né, os locais que nós fomos visitar, Piabetá, que lá, Xerém, lado de lá, e no final do culto a pessoa gostar tanto da gente lá, a pastora, né, que a gente conheceu na Ilha do Governador, fui lá, teve liberdade de falar o que eu quisesse falar, foi maravilhoso. Aí no final do culto, por 3 oportunidades que eu fui na igreja dela, na comunidade dela, ela veio com envelope com dinheiro para dar. Aí você pode perguntar pra minha esposa o que eu fiz. Eu falei, a gente não aceita. Eu não aceito. Aí eu falei, não, ela falou, não, isso aqui é uma oferta pro irmão por ter vindo aqui e tal. Não, pode guardar isso aqui. Eu não quero seu dinheiro, não. É dinheiro das pessoas, não é meu. Eu vim aqui porque eu quis e não vim interessado em receber alguma coisa. Então essa é a minha postura. E ela fez de coração, assim, para presentear, para ajudar, para a gente se deslocar até a igreja. Então, assim, aí as pessoas podem julgar agora no podcast. Ah, são 2 santarrões. Mano, eu tenho mais pecado que você possa imaginar. Só que uma coisa é como eu trato Jesus. Eu tenho um respeito imenso por ele. Temor. Isso aí. Entendeu? Temor. Então, eu até falo com minha esposa, esse negócio, orar deitado, né? Tá tão cansado, vou orar deitado. Não, tem até reverência, sabe? Se ajoelha, ora direitinho, fala, você está falando com Deus, você está falando com Jesus, não é com cimento. Deixa eu botar fogo no parquinho, vou dar tchau, vou botar fogo no parquinho, vou dar tchau e nós vamos voltar. Vamos ter que voltar. Você falou de reverência, falou de oração. Você, não seja o caso, você foi intimado, tá? Você vai ter que se apresentar lá, de frente para um juiz. Você vai, toma o teu banho, se arruma. Como é que você vai vestido? Vai arrumado, é um juiz, né?
E pra ir pra igreja tu vai de bermuda e camiseta? Vamos lá, gente. Mas aí vem do jeito que tá, se mantém do jeito que quer, mas vamos... Gente... Gente, a mim como estás, né? Eu não consigo entender por que as pessoas vão por um culto de domingo, vou falar mesmo, de camiseta, de bermuda, num culto. Vai cultuar a Deus. Você vai cultuar. Eu acho que as pessoas não entenderam muito bem. Você vai prestar culto. Você vai à igreja prestar culto. Então, se na frente de um homem você bota uma calça, no mínimo uma calça e uma blusa de manga, porque se você no fórum você não entra de bermuda e camiseta e chinelo, você não entra. Se chegar na frente de um juiz, é bem capaz de sair preso por desacato, por desrespeito, por qualquer outra coisa. Mas para domingo, para Deus, o Espírito Santo, não. Mas a gente vai ser arrebatado antes, fica tranquilo. De bermuda e camiseta. Gente, eu sei que foi polêmico, eu sei que vai vir pancada, todo, mas eu sei, tá? Somos donos da verdade? Não. Tô longe disso, nem quero. Só que esse pretinho que vos fala vai ter que falar o que eu acho que é o mínimo coerente, tá? Nós estamos indo na contramão de tudo, tá? Nós estamos indo totalmente na contramão. Tem uma galera indo pra lá e fala assim, galera, poxa, não me segue não. Isso. Pensa, só isso. Só isso. O cara pregou lá, chega em casa, pega 10 minutinhos, cara. Pô, ele pregou isso aqui, esse aqui foi o texto, eu quero ver o contexto. Não vou falar de homilética, não vou falar... Não. Para quem foi, quando foi, por que foi falado isso? É só isso, gente. É só isso. A mente de vocês vai dar um boom tão grande que aí vocês vão entender o que a gente está tentando falar, tá? Eu vou me despedir de vocês aqui e vou deixar vou tirar o pino da granada e vou jogar, tá? Agradeço a presença de vocês. Eu tô aqui me coçando para poder falar e vou meter o pé. Mas vamos marcar de novo? A gente tem que voltar, gente. A gente tem que voltar. Tem muita coisa. Isso aqui vai virar programa semanal. Vai. Vamos falar de nova ordem mundial. Tem um assunto bem bacana. No Rock in Rio que aconteceu que ninguém falou mais nada. Cara, lembra daquele cão robô que a ProSeguro trouxe para fazer a segurança no Rock in Rio? E cara, o que deu nisso? Não sei. Claro que você não sabe. Ninguém falou mais nada. A gente fala sobre isso no próximo. Vamos falar. Olha aí. Non. Bacana, hein? Vocês querem ouvir falar da Non? Pra quem não sabe, eu acho que o algoritmo vai pegar, mas não tem jeito. Não pega não. Vamos falar da Non, tá? Nova mundial, tá bom? Vai pegar fogo. Eu acho que é carnaval. Novas leis. Vamos aproveitar para falar enquanto a gente pode, porque daqui a pouco não vai dar mais. Não vai dar mais. Então, cara, obrigado. Vamos voltar. Não vou nem ficar me despedindo muito, não. Daqui a pouquinho a gente tá aí de volta. Se inscrevam. Poxa, deixa o like, segue eles lá. Cara, o canal dela é maravilhoso. Pri Carneiro Palheta no TikTok. Eu tô só no TikTok mesmo. E o meu Telegram. Tem um link no meu TikTok. Tá direcionado para o grupo no Telegram. Max, fala. O meu é Teoria Máxima. Só procurar em qualquer plataforma a Teoria Máxima que você vai me achar lá falando as bobagens. E nós, religados em todas as mídias sociais. Agora eu vou deixar aqui pra gente meter o pé. João 1010. Tá? Maravilhoso. Tem muita pregação aí que falando assim, ó. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Prego em cima de quê? João 10:10. Lê em casa aí. Escreve aí no comentário. Quando que João 10:10 fala do diabo? Beijo do gordo. Fui!